They wanna have fun, girls. They wanna have fun, girls. They wanna have fun. Oi, bonitas, tudo certo? Cheguei com mais uma maquiagem. Hoje uma super inspiração pro outono. Sim, o outono chegou e aqui no sul foi impressionante. Tava um super calorão. Foi o outono entrar, já deu uma amenizada na temperatura, já dá vontade de puxar um edredom e vontade de se maquiar, que quem reclama que não consegue se maquiar no calor. Então chegou a tua estação, tá melhorando, tá na hora de criar e se jogar na maquiagem. Eu adoro essa temperatura amena, eu não gosto nem de muito frio nem de muito calor. Então tô feliz com a temperatura de agora. Criei essa maquiagem pra vocês, gente, super fácil de fazer, acreditem se quiserem. É uma sombra suave, mas bem esfumadinho, um delineador bonito e um batom que a gente inventou juntas aqui no vídeo. Então se tu quer descobrir qual foi a minha bagunça, tem que assistir o vídeo até o final. Os produtos de hoje, tudo que eu usei, tem paleta nova, enfim, tem lá na loja Super Gloss, vale lá conferir. Vamos ver essa maquiagem de pertinho, então? Vamos lá! Já comecei adiantando um pouquinho esse olho, gurias. Eu usei o Calm branco da Catherine Hill com um pincel de corretivo ou sombra cremosa do meu kit em toda a pálpebra móvel, ó. E eu fiz um leve puxadinho, que é o formato que a sombra vai ficar. Eu usei bem pouquinho, porque esse clau, essa pastinha aqui, ela fica bem branca, né? Se tu usar bastante. Mas eu usei bem pouquinho, porque essa sombra aqui, ela já tem uma ótima pigmentação. Então não preciso usar muito, tá? Eu vou usar uma paletinha nova, essa aqui é uma paletinha da Fenza. Deixa eu ver o que diz aqui, ó. Paleta com 12 unidades de sombras, 2 cores de blush e 3 pincéis, tá? Porque ele vem com os pincéisinhos aplicadores aqui. Seguinte, ó, tem um pincelzinho de blush. Pra quem anda me perguntando muito, e eu já falei sobre isso nas minhas redes sociais, mas tem gente que não me acompanha, sobre a polêmica da Fenza, da Jasmine e de outras marcas, sobre não poderem ser comercializadas no Brasil. Gente, aqui atrás da paleta tem o registro da Anvisa. Então não tem como ser comercializada no Brasil, ser proibida se tem esse registro. É só ir lá no site da Anvisa e conferir, tá? Se vocês quiserem eu deixo pra vocês o número aqui. Mas, enfim, a paleta tem, tá? Então tá tudo ok, tá tudo regularizado, não precisam se preocupar, ninguém precisa botar nada fora. Se tem algum tipo de reação alérgica, para de usar esse ou qualquer outro tipo de produto, tá, gente? Porque pode acontecer sim. Tá, vamos começar. Eu vou tirar esses pincéis que eles vão ficar caindo e vão me atrapalhar. Eu vou começar usando esse marrom aqui da paleta, ó. Hoje a gente vai começar com um efeito com o lado contrário das sombras, né? Eu sempre começo pelas claras, hoje eu vou começar pelas escuras. E eu vou usar o pincel número 6 do meu kit, que é um pincel bicudinho assim, ó, de formato arredondado, que é bem legal pra fazer o côncavo e pra fazer cantinho também. Então o que eu vou fazer aqui, ó, gente? Eu vou fazer bem direitinho o desenho dessa sombra aqui, ó, que é um V, tá vendo? Importante, ó, essa cinturinha que fica, ó, gente, não pode botar com a sombra por cima, senão vai ficar marcado. Então vem e esfuma com o pincel, tá? E eu vou aplicar essa sombra marrom direitinho em cima do meu côncavo e já fazendo puxadinho aqui do cantinho, tá vendo, ó? Já tô puxando com o dedo pra facilitar ainda mais esse formato, ó. Ok, depois a gente vai voltar com essa sombra, tá, gente? É só pra fazer um pré aqui, um cantinho bem mais esfumadinho e não tão marcadinho, tá? Porque a gente vai vir ainda com essa sombra por cima. Tá vendo? Por enquanto simples, né, gurias? É só acertar o formatinho aí e deixar os dois olhos iguais. Que eu sei que é a parte mais difícil, né? Não se frustrem, pra mim também é. Então é o seguinte, eu vou contar um segredo pra vocês, tá? Quando eu não sei que sombra usar, eu misturo várias. E eu tava em dúvida entre usar essa ou essa. Aí eu peguei e misturei as duas, tá? Então é um tom de marrom de dourado queimado e um tom de dourado mais abertinho. A sorte é que essa paleta não quebra, gente. Ela acabou de cair. Quer dizer, ela deve quebrar, mas ela não quebra com facilidade, tá? Então vamos botar as duas. E agora eu vou vir com o pincel número 5 do meu kit, que é um pincel de esfumar, porque eu quero que o efeito fique bem suave mesmo, tá? E eu vou colocar aqui na continuação do meu cantinho, até a metade do olho, mais ou menos, ó, da pálpebra, né? E agora com o mesmo pincel eu vou usar esse tom aqui, ó, que é um tom levemente rosado, tá? E ele tem um toquezinho meio furta-cor. Gente, o meu esmalte, que eu sei que vocês vão perguntar, eu sempre esqueço de postar, é o Amore da DNA, tá? Tá lá no blog, pra quem não viu, pra quem não me acompanha, né? Lá no blog, só quer me olhar os videozinhos aqui do YouTube, tem resenha desse esmalte, tá? Bem bonitão ele. Pronto! Vocês viram que fácil?
Como as cores são bem suaves e levemente cintilantes, elas se misturam com mais facilidade, tá vendo? Daí aqui no cantinho, gente, tem uma sombra tom de manteiga, ó, que eu adoro. Eu vou limpar o mesmo pincel e vou usar aqui abaixo da minha sobrancelha. Pode usar ela com uma certa intensidade, porque ela dá uma esfumadinha, ela mistura legal na pele, ela não fica marcada, tá? Aí, gurias, agora eu vou voltar com o pincel... Não, vou pegar o pincel que eu não usei ele ainda, né? Número 12 do meu kit, que é um pequenininho assim, e vou voltar com a sombra marrom. E agora com esse pincelzinho aqui eu vou fazer todo o contorninho do meu côncavo. Como se fosse um cut crease, tá, gente? Mas não é bem a intenção, é só dar um pouquinho mais de profundidade, já que a gente tá trabalhando com tons bem suaves, tá? Ó, então só fiz o contorninho do côncavo e vou vir de novo com o pincel número 6 pra dar uma misturadinha, uma mescladinha, tá? Se tu não tem o meu kit, tem que comprar. Ai, mentira, né, Brias? Nunca falei isso pra vocês, né? Adapta aí com o pincelzinho que tu tem em casa, tá? Sendo de cerdas naturais, vocês vão conseguir um efeito bem semelhante. Não precisa achar que só com os meus aqui vai dar certo, tá? Então adapta aí. Pronto! Olha que olho fácil e que bonitinho. Agora que vem o truque. Truque não, né? O efeito, realmente. Que é o delineador, tá? Eu vou usar o delineador da Toque de Natureza. E eu vou usar primeiro com um pincel chanfrado, gente, porque o pincel aqui fica caindo o cabinho, o pincel dele. Mas depois eu vou usar, tá? Então, um pincelzinho chanfradinho. Esse aqui é da EcoTools, tá? Não tem numeração. E eu vou fazer o delineador... Deixa eu tentar não fugir da câmera. Bem grosso. Vou começar com ele fininho aqui pelo lado de dentro e fazendo um biquinho, ó. Tá? Com a própria pontinha do pincel, que é chanfradinho. Na continuação, gente, eu vou fazer... Peraí que eu preciso apoiar meus braços, senão não vai dar certo. Na continuação, eu vou engrossando ele, tá? Se tu tem pouquinha pálpebra, é melhor tu fazer fininho, tá? Senão tu vai abrir o olho e vai ficar só o delineador aparecendo. Então faz fininho, que vai ficar mais interessante. Mas se tu quiser tentar fazer ele grossão, como eu vou fazer agora, tudo bem, também vai ficar bom. Tá? Só que de repente tu não precisa ter tanto trabalho pra fazer uma sombra tão degradê, tão cheia de efeito. Pera aí, porque passar delineador e conversar não funciona pra pessoa aqui, tá? Não tem essa habilidade, não. Delineador devidamente no lugar. Eu vou vir agora... Vou tentar fazer com o mesmo pincel, tá, gente? Senão eu vou usar o pincel do próprio aplicador do delineador, tá? Eu vou fazer um traço, ó, gente. Vou sair com a pontinha mais fininha aqui do meio do meu olho. E vou subir em direção à sobrancelha. Respira, respira. Tentando deixar o acabamento mais fininho possível, tá, gente? Isso aqui não tem receita. Não tem um jeito que eu vou dizer, vamos fazer assim que vai dar certo. Não, gente, isso aqui é prática. Então, eu sempre falo nos meus cursos, se teu sonho é fazer um delineador de gatinho, tu senta na frente do espelho e só levanta quando der certo. É prática, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque eu não quero frustrar ninguém, né? Tem gente que tem coordenação motora que na primeira tentativa acerta, gente. Ó, agora na volta eu vou fazer ele emendando aqui em cima, ó. Preencher aqui o que ficou faltando. E vou engrossar mais um pouquinho pra ficar parelho, tá? Se tu achar que tá bom, para. Eu vou fazer mais um pouquinho. Acho que tá parelhinho, né? Talvez ainda não aparente porque eu não fiz o contorno de baixo, mas eu acredito que esteja parelho. Ok, senão depois a gente vai arrumar, tá, gente? Eu tenho uma dificuldade enorme em passar delineador no meu olho direito, porque eu não enxergo muito bem do meu olho... Não, tenho dificuldade de passar no meu olho esquerdo porque eu não enxergo bem no meu olho direito. Então, quando eu fecho esse olho, eu não enxergo quase nada. Então, eu também tenho uma dificuldade em acertar a simetria, tá, gente? Mas a gente vai tentando e quando vê, saiu. Sem sofrimento. Vamos fazer a parte de baixo do olho, então. Lápis preto da Toque de Natureza também, que não adianta, ainda é uma... É que, na verdade, é um lápis custo-benefício, né, gente? É um lápis de excelente qualidade por um preço legal, né? Então, eu gosto de trazer ele pros vídeos. E vou fazer toda a linha d'água e vou borrar ele um pouquinho em cima da raiz dos meus cílios. Pra ficar um zoião mesmo, né?
Deixa eu vir aqui com o pincel. Agora que eu falei pra vocês que eu ia usar o aplicador do delineador, gente, é que esse cantinho aqui de dentro eu não vou conseguir fazer ele bem direitinho com o pincel chanfradinho, porque aquele pincel ali é muito grosso. Com o mais fininho talvez até daria. Então eu vou vir com o aplicador do delineador em gel mesmo. E vou fazer um biquinho aqui, ó. Isso é legal pra alongar bem o olhar, deixa o formato do olho maior. Mas tem que cuidar se tu tem o olho muito juntinho, pequenininho, fundo, ou muito junto. Esse efeito aqui, ele... Não é que não fica bom, tá, gente? Eu sempre digo que todo mundo pode tudo, mas pode deixar com um efeito ainda mais... que o olho ainda é menor ou mais juntinho, tá, gente? Eu aconselho quem tem o olho muito junto a iluminar essa região aqui. Vou usar agora a sombra marrom da paleta novamente. Gente, tem um roxo aqui bonito na paleta e tem 2 tons de verde escuro que poderia ser usado no lugar do marrom, tá? Esses verdes aqui, o roxo também, tá? Como eu vou usar um batom mais chamativo, eu optei por usar o marrom e também porque vocês já sabem que eu gosto muito de marrom, né? Então, mas como eu sempre digo pra vocês que vocês têm que adaptar a maquiagem ao gosto de vocês, é porque é realmente pra vocês adaptarem, tá, gente? Então não é porque eu usei o marrom que vocês têm que usar também, tá? Testem com outras cores. Cinza também aqui fica bonito, chumbo. Se a ideia é não pesar tanto, sabe? Não fazer um cantão tão escuro. Tipo, deixar o delineador dar o peso nessa maquiagem. Então deixar o pretinho de lado, mas um azul aqui ia ficar bonito também. Um azul mais fechado, sabe? Ok, tá, fui arrumar o delineador e não falei, né? Tá, agora eu vou pra máscara de cílios, vou voltar de cílios postiços. E as máscaras de cílios eu usei de novo o volume e definição da Dylos, eu esqueço de pegar outra na hora de gravar. Cílios postiço ao Natural 3 da First Kiss. Aí eu já tinha feito uma bochechinha aqui, já tinha dado uma afinadinha. Deixa eu ver como é que tá meu cabelo, porque isso aqui eu prendi. Porque eu tô lisa hoje, a franja fica caindo no olho, né? Blush, gurias, tá? Já tinha feito um contorninho com o cappuccino da Panvel, então eu vou usar esse blush aqui, ó. Esse tom rosado aqui da própria paleta. Até já por ser uma paleta nova, pelo menos pra mim, é bacana pra gente descobrir todos os efeitos. É um rosa bem bonequinha, do jeito que eu gosto. E batom, gurias, eu queria um batom bacana, sabe? E aí eu resolvi inventar um batom. Você sabe que eu adoro essas misturanças, né? Então é o seguinte, eu separei o batom 42 da Vult, que eu tô rezando pra que seja esse mesmo, porque nas minhas bagunças eu troco as tampas às vezes. Mas eu acredito que seja, pelo que eu fui olhar no site, é bem semelhante a esse, que é um tom até que parecido com a minha unha, tá vendo? Um tom de, não sei explicar. E assim, eu fiz 2 misturas. Uma, eu apliquei o balé da Dylos, tá? Ficou um tom bem bonito, mas ficou um tom mais quente do batom. E eu queria um pouco mais frio. Aí, gurias, eu tenho esse jumbo da Dylos, que eu não sei se já tá nas lojas, mas eu acredito que sim. Que é um batom roxo, olha que bonito. E aí eu vou misturar os dois pra ver como é que vai ficar, tá? Se vocês não encontrarem nas lojas, vocês podem começar a mandar e-mail para as minhas parceiras que vendem a Super Gloss, enfim, ou até pra própria Dylos pra saber onde tem, tá? Que as meninas vão dar um jeito pra vocês. Então eu vou usar primeiro o da Vult, o número 42, e depois o canetão da Dylos pra ver como é que vai ficar. Vamos lá? Olha, criamos o nosso batom super inédito, ninguém tem, só a gente. Gostaram? Adorei, achei bem outono, né? E tipo esses tons assim, com esse fundo violeta, esse fundo roxo nos batons, virou uma sensação, né? A gente vê um monte de famosos usando, daí a gente tenta descobrir qual é o batom, a gente mistura os nossos e cria um batom bem parecido, ou melhor, mais bonito e super inédito, porque só a gente tem, porque a gente que inventou, entendeu? Então mistura os teus batons aí também e vê que cores que tu descobre, quem sabe tu não cria um tom super bacana, mas vem compartilhar com a gente, tá? Vê se não descobre as tuas invenções e não compartilha, tem que vir contar, porque eu adoro saber. Vocês gostaram, gurias? Ai, eu gostei, não é difícil, vocês viram? Só fazer um delineador bonitão, assim, em cima de um olho bem esfumado. Ficou um efeito super bacana. Espero realmente que vocês tenham gostado, eu fiz com o maior carinho pra vocês. Aproveitem as dicas, façam as adaptações, gente, eu sempre insisto, porque é bacana adaptar pro rostinho de vocês, pro olhinho de vocês. E voltem pra me contar, porque eu adoro saber. Dúvidas, lucianeferraz.com.br, tô sempre por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!